Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Python de Portugal. Hoje nós vamos conversar sobre incubação. Como vocês sabem, a Renira, que é a fêmea do casal modelo que estamos a utilizar para essa série Criação Doméstica de Pitões Reais, ela ovulou. Isso quer dizer que, num futuro bem próximo, nós estamos a esperar que ela faça a sua postura de ovos. Como vocês se lembram, se assistiram o vídeo que inaugurou essa série, que fala sobre o ciclo reprodutivo das pitões reais, se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui um link, recomendo que você veja, que é para você ter uma panorâmica a respeito de tudo que está envolvido nesse ciclo reprodutivo, ok? Mas, como vimos, a seguir à ovulação, nós aguardamos e esperamos que haja uma muda de pele. Essa muda de pele é a chamada muda de pele pré-postura. E assim que ela faz essa muda de pele, dali a 3 semanas aproximadamente, 4 semanas no máximo, é expectável que tenhamos ovos. E aí nos vemos diante de uma situação para resolver. Como é que vamos fazer a incubação desses ovos? Ora bem, na prática existem 2 métodos para que se possa incubar esses ovos. É o método natural, que também se chama, a quem chame materno ou maternal, e há o método artificial, ou seja, utilizando uma incubadora. A grande maioria dos criadores opta pelo método artificial. Por quê? Porque o método natural não resulta? Claro que resulta. É o natural. E as pitões reais vêm fazendo isso aí há milênios, né, na natureza. A questão é que as condições ideais para que se faça uma incubação natural, ou materna, ou maternal, como preferirem, são muito difíceis de replicar em cativeiro. E por quê? Porque na natureza, como vocês sabem, as pitões reais elas ficam aproximadamente 3 a 4 meses sem se alimentar. Elas quase que entram num estado de hibernação. Primeiro, elas não se alimentam os primeiros 2 meses porque o seu trato intestinal está ocupado, né? Elas não conseguem estar ocupado pelos ovos. E depois que elas põem os ovos, elas se enrolam à volta dos ovos e ficam ali a chocar os ovos. E não saem das tocas para se alimentar. Como é que elas fazem para chocar os ovos? Como é que elas geram calor? Elas geram calor fazendo a fricção das escamas com as superfícies dos ovos, ok? Elas fazem essa fricção e vão gerando calor. Realmente é extenuante para a fêmea. As fêmeas saem desse período porque estão sem se alimentar durante esse tempo todo e ainda estão ali a despender muita energia, não é? Para conseguirem que aqueles ovos fiquem ali na temperatura ideal. Mas a temperatura não é um grande problema para nós. E por quê? Porque nós temos os tapetes térmicos nos nossos habitáculos, que mantém ali aquela temperatura 32, 30, ou seja, a temperatura não é o problema é a umidade. Porque na natureza, as pitões reais o que elas fazem é, elas praticamente fecham a entrada da toca, daqueles buracos que elas se enterram na terra, não é? E elas empurram a terra para a entrada do buraco, praticamente fecham o buraco. E aquilo faz com que a umidade seja retida dentro do buraco e fica próxima dos 100%. Ou seja, todos nós sabemos que a umidade ideal para se manter uma pitão real está ali à volta dos 65%, 70%, não é? Mas para fazer a incubação dos ovos, não. É necessário uma umidade muito elevada, próxima dos 100%. E num habitáculo normal, quer seja num rack, quer seja num terrário, é muito difícil conseguir
que essa umidade esteja nesse valor ótimo, tá vendo? E por isso que muita gente opta por utilizar as incubadoras em vez de, em cativeiro, realizar a incubação natural, ou materna ou maternal. Isso quer dizer que não se consegue fazer? Claro que não. Há muita gente que consegue fazer, que é bem sucedida em relação à incubação natural. Nós, aqui em Portugal, temos vários criadores que já foram bem sucedidos em relação a isso. Eu posso até citar um, que é o Bernardo Ferreira. Ele é da Snake Hut. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição e vocês podem conferir. Ele tem lá algum material, algumas fotos e tudo de uma época em que ele fez essa experiência, né, de ter uma fêmea com incubação materna, e foi bem sucedido, teve belas crias. Mas o mais comum é que as pessoas optem pela incubadora. E a incubadora é algo assim de muito especial? Não, pessoal, não é nada de especial. Tem gente que cria aí uma celeuma por causa das incubadoras. Obviamente existem incubadoras profissionais. Estamos a falar de coisas que são certificadas, equipamentos que são certificados, que têm uma precisão extraordinária, mas para as pitões reais é necessário algo assim tão caro, tão desenvolvido? Não. Basta que você tenha um frigorífico, uma garrafeira, um equipamento qualquer que seja feito para manter a temperatura dentro dele, e depois você simplesmente adapta isso para servir ao propósito de manter uma temperatura constante a um determinado valor, que são os 32 graus. Eu 32, tem quem incube a menos, tem quem incube a mais, pronto, varia, ok? Cada um tem a sua preferência nesse sentido da temperatura. Eu não vou falar muito sobre a incubadora hoje. Aliás, eu não vou falar praticamente nada sobre a incubadora hoje, porque depois eu vou fazer um vídeo só sobre a incubadora, ok? Vou mostrar para vocês a minha incubadora. Só para vocês terem uma ideia, a minha incubadora foi feita a partir de uma garrafeira que eu comprei no OLX usada por 50 euros, ou sei lá o que. Ou seja, então não é preciso você investir mundos e fundos numa incubadora profissional, etc. E essa minha incubadora sempre me serviu bem. Em todas as temporadas em que eu tive ovos e incubei-os, nunca perdi nenhum ovo na incubadora, ok? O que é prova de que, tecnicamente, ela funciona bem. Pode não ter a precisão milimétrica dessas incubadoras profissionais caríssimas que tem aí no mercado e que são excelentes, eu não estou a dizer que não são, mas para efeito do nosso hobby, serve perfeitamente, e eu depois vou fazer um vídeo específico mostrando para vocês como eu fiz a minha incubadora, o material que usei e como ela funciona, tá ok? Agora, voltando à questão então dos parâmetros, né, ideais para os ovos. Por que é mais fácil, pessoal, numa incubadora artificial, a gente conseguir chegar a esses parâmetros? Simplesmente porque quando nós retiramos os ovos, a fêmea, nós os colocamos em caixas de incubação. Ou seja, eles não vão soltos para a incubadora, ok? Vão em caixas de incubação. Que caixas que eu uso? Eu uso essas caixas aqui, pessoal. Essas são caixas que eu comprei. Passe aí a publicidade, porque não me pagam nada por isso, ok? Na Leroy Merlin, são dessas caixas de arrumação, espaço. Essa é de 4 litros, ok, pessoal? E aqui consegue se acomodar confortavelmente meia dúzia de ovos, ok? Se por acaso a postura for superior, aí é necessário separar em 2 caixas, mas 6 ovos cabem bem aqui.
porque nós temos que ter aqui alguns cuidados quando colocamos os ovos na caixa de incubação. Essa caixa, por que ela é muito boa de se utilizar? Porque ajuda muito na questão da umidade, que é o grande problema. Ou seja, a incubadora mantém uma temperatura constante. A nossa questão é a umidade. E como é que se mantém a umidade? Ora bem, depois quando eu for colocar os ovos, vocês vão ver, porque eu também vou fazer um vídeo, quando eu for colocar os ovos na incubadora, eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu preparo, ok? Mas só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, nós colocamos aqui no fundo, mais ou menos aqui uma espessura de um dedo, tá vendo? Nós colocamos um substrato, que pode ser ou vermiculite ou perlite. Eu uso vermiculite, sempre usei, me dou bem, nunca tive problemas. Como costumam dizer em equipa que ganha não se mexe, mas há criadores que usam perlite com muitos bons resultados, inclusive, pronto, advogam que acham que é o melhor para usar. Pronto, eu uso a tradicional vermiculite, nunca tive problemas, ok? Então nós fazemos aqui essa coisa e colocamos água. Tem gente que anda com umas fórmulas de peso, coloca, vê o peso que você colocou em vermiculite, coloca o mesmo peso d'água. Eu não faço nada disso. O que eu faço é, eu coloco água até a vermiculite ficar completamente, tá vendo? Coberta por água. Ali mesmo naquele limite, ou seja, quem olha lateralmente vê que tem um dedo de vermiculite e ela está toda molhada, até em cima, ok? É assim que eu faço. Só que há que ter um cuidado especial, que é que os ovos não podem estar em contato com a água, ok? Então o que nós utilizamos para fazer essa prevenção? Utilizamos uma gradezinha dessas de plástico, tá vendo? É fininha, é relativamente fina, deve ter para aí o quê? 5 milímetros ou 6 milímetros. Pronto. Então, em cima da vermiculite coberta d'água, nós colocamos essa grade. E depois, os ovos ficam apoiados na grade. Assim, eles estão fora do contato com a água. Também temos que ter cuidado quando colocamos os ovos, para eles também não estarem encostados nas paredes da caixa. Por quê? Porque com o tempo aquilo vai haver ali condensação, gotículas d'água, e se eles estiverem encostados na lateral, eles vão ser molhados pela água que escorre pelas paredes ou que se acumula nas paredes da caixa. Tá bom, pessoal? Então, esse é o cuidado que nós temos que tomar quando fazemos a incubação. Mas vocês vão ver tudo isso na prática, porque eu vou fazer os vídeos, né, mostrando para vocês a renira quando fizer a muda, depois a renira quando colocar os ovos, depois vou fazer um vídeo eu a retirar os ovos dela, a preparar os ovos, a colocar os ovos aqui. Antes a gente faz um teste nos ovos, que é para ver se os ovos estão férteis ou não. Eu vou mostrar para vocês também como é que isso funciona, tá ok? E pronto, vamos avançando com o nosso projeto. Realmente foi uma satisfação muito grande quando ela efetivamente ovulou, e dentro de algumas semanas nós já vamos ter aí bastante ação em relação a esse nosso projeto, né, ao nosso projeto Pastel Leopard Clown. E depois da postura, cerca de 2 meses depois, nós vamos poder ver que bicho que vai sair daí. Será que a gente vai conseguir a nossa Super Pastel Leopard Clown? Quem sabe? Pessoal, o vídeo hoje é mais curto, eu só queria falar com vocês então em relação justamente a essa questão da incubação. Se me perguntarem, Renato, é melhor uma do que outra? Eu acredito que a incubação artificial seja mais fácil, ou seja, dê menos trabalho, ok? E por quê? Porque a incubação natural, você tem que estar muito em cima. A questão da umidade é uma questão muito importante, ok? Porque se falhar a umidade, aquilo vai dar errado. E então, a mim me parece que a incubação artificial é mais prática para o nosso objetivo,
para o nosso hobby, eu penso que realmente é mais... Se você me perguntasse o que eu aconselho, eu aconselharia a artificial, mesmo porque, pessoal, como eu estava dizendo antes, o investimento não é assim tão grande para você ter uma incubadora que vai funcionar perfeitamente na sua casa, como vocês vão ver quando eu fizer o vídeo a respeito especificamente da incubadora. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo. Se você ainda não subscreveu o canal, subscreva, porque realmente esses temas que nós tratamos aqui, se são do teu interesse, subscreve o canal, clica no sininho, escolhe todas, porque eu não publico vídeos com regularidade. E assim você vai ser sempre notificado toda vez que eu faço o upload de um vídeo novo e vai poder conferir para ver se realmente aquele assunto te interessa. E nós estamos a chegar numa altura em que vem muita coisa interessante por aí, não é? Tá bom, olha pessoal, mais uma vez, muito obrigado e fiquem bem.